Junta-se a nós neste grande jornal Miguel Gomes da Silva para nos falar um pouco das notícias desta atualidade. Miguel, muito boa tarde. Comecemos boa tarde e bom ano. Obrigada, Miguel, muito bom ano. Comecemos então pelo comportamento das dívidas, que têm estado a descer dívidas de todos os países da periferia, mas falemos de Portugal em particular, está abaixo dos 6%, nos 5,8%, pela primeira vez desde o início de dezembro. Sim, de facto, o mês de dezembro também acaba por ser um pouco atípico em relação aos mercados financeiros e se repararmos, tradicionalmente, mesmo nas bolsas de valores, com mais liquidez, as movimentações e as trocas de títulos dão-se com muito menos frequência. Portanto, os preços acabam por ser um pouco também enganadores. Era de esperar realmente que em janeiro a dívida pública portuguesa e a espanhola e a italiana recuperassem dos últimos dias do ano. Um fenómeno também ao qual não é alheio o exame que vai ser feito aos bancos este ano com referência a 31 de dezembro. Ou seja, os bancos da Europa que detenham dívida pública de países periféricos, como Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, Grécia, iriam ser mais penalizados. Portanto, houve algum cuidado por parte de quem gera os balanços destes bancos em aliviar um pouco a exposição aos países periféricos e no início do ano, então, voltando novamente a comprar porque são ativos e é preciso não esquecer que atualmente na Europa, mesmo com a subida de taxas de juros na Alemanha e na França, a Europa do Sul continua a oferecer rentabilidades e uma relação risco-rentabilidade muito interessante, nomeadamente a Espanha, a Itália e Portugal acreditamos que também. O caso português acaba por ser um pouco o centro das atenções este ano, porque a Grécia em 2013 estreitou qualquer coisa como 4%, portanto estamos a falar de 410 basis points face à dívida alemã, é bastante. A dívida, face a 2012, portanto no ano todo. A dívida pública portuguesa estreitou apenas 1,5% face ao comparável alemão, os 10 anos, o Bund, os 10 anos da dívida pública alemã. Portanto há aqui muito espaço para Portugal em 2014 poder fazer um percurso semelhante ao que a Grécia fez este ano, ao que a Irlanda fez este ano, ao que a Espanha e a Itália têm feito também, sobretudo na segunda metade de 2013, este é o grande centro das atenções. E ninguém vai querer ficar de fora, obviamente, porque quando olhamos, sobretudo os gestores de fundos e de fundos de pensões e de fundos de investimento, e hedge funds, procuram um pouco de risco, ninguém quer ficar de fora de valorizações interessantes, não vão ser nem a França nem a Alemanha, garantidamente, vão ser os países periféricos. É natural pensarmos que este comportamento dos juros da dívida portuguesa se mantenha assim então no decorrer do ano de 2014, isto é, vamos conseguir atingir os níveis desejados por Portugal para conseguir regressar aos mercados em pleno? Eu acredito que Portugal vai regressar muito em breve aos mercados. Penso que é um sinal que o IGCP vai querer dar já no início do ano, em como estamos em condições. Não sei se será um prazo de 2 anos, será 5 anos, mas penso que vai haver já no início do ano uma emissão para mostrar que estamos aqui, antes da Troika se ir embora. Depois da Troika sair, ou ali naquela zona de transição, provavelmente os 10 anos será um prazo que o Estado português começará a equacionar. A tendência vai ser claramente, e não tenho grandes dúvidas, que a dívida pública portuguesa vai ser a estrela das dívidas públicas europeias em 2014. Estamos a cumprir as metas previstas, com alguns contratempos, mas sem sobressaltos. Os mercados estão a aceitar bastante bem as recentes, mesmo o chumbo do Tribunal Constitucional acabou por não ter um impacto muito negativo. Portanto, é uma questão de evidência. Se estamos num país que pertence à zona euro, existe por parte das autoridades internacionais um compromisso de suportar e de não reestruturar a dívida, Portugal é claramente, nesta altura, o número 1, e pelo menos é isso também que se tem lido um pouco, o número 1 em termos de potencial de investimento retorno. Portanto, quem investir em dívida pública portuguesa agora terá certamente muito melhores resultados no final do ano do que se investir em dívida pública alemã ou francesa. Podemos antever, por isso, uma saída mais próxima da Irlanda do que aquilo que se pensava até há pouco? É possível ainda equacionarmos uma saída à la Irlanda sem programa cautelar? Não, são duas coisas distintas. A Irlanda teve... para já o problema original é diferente. O problema irlandês foi um problema de excesso de exposição dos bancos a ativos tóxicos.
no caso português, foi a própria dívida pública que, de uma forma estrutural, cresceu para um nível difícil. Não houve uma intervenção do Estado nos bancos com a mesma dimensão que foi necessária na Irlanda. Portanto, o problema português era um problema das contas do Estado em si, enquanto na Irlanda foram os bancos que provocaram um pouco o problema ao Estado irlandês e que desarranjou as contas. Portanto, em Portugal houve muito mais trabalho a fazer em termos de contas públicas, da Irlanda ter recuperado também mais rapidamente. Portanto, não são comparáveis assim tão diretamente. E depois a dívida pública irlandesa teve um comportamento fabuloso e chega ao final de 2013 com melhor desempenho do que a Itália e a Espanha, que nunca foram intervencionadas. Portanto, temos um país que é claramente um exemplo, porque o tipo de problema original que levou a que a Irlanda fosse intervencionado é diferente. Foi um problema de bancos. Em Portugal, os bancos, felizmente, então não basta ter não têm um trazido nível de dores taxas cabeça. de juro que nos permita financiar no mercado para garantir um programa cautelar, aliás, uma saída do programa atual sem a necessidade de um programa cautelar. É preciso mais do que isso. São coisas diferentes. Era o que eu gostava de dizer. Não é obrigatoriamente... Para já, é preciso que a dívida pública realmente faça este ano um percurso... Este ano não, até junho, um percurso rápido. Não parece, quando digo que vai ser a estrela da Europa, mas não vai estar a 3,5%, como está a dívida pública irlandesa nesta altura, ou abaixo de 4%, como hoje a Itália e a Espanha fizeram. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. Acabamos de passar os 6% para baixo. Se estivermos a 5% no final do ano, é muito bom. Desejavelmente fosse melhor, mas não o suficiente, provavelmente, para evitar um suporte, chamemos-lhe programa cautelar ou de transição. O programa cautelar não é mais do que ir caminhar com alguma ajuda, sem ser sozinho, como a Irlanda foi, se bem que as autoridades europeias continuam, e o BCE continua atento à situação da Irlanda. Portanto, a Irlanda não está assim tão sozinha. E pode acionar o cautelar a qualquer altura. E pode acionar, portanto, há sempre ali um seguro que está subjacente. Miguel, expectativas para os 6 meses que faltam até à Troika sair de Portugal? Em termos de dívida pública, não tenho grandes dúvidas que vamos fazer um caminho de estreitamento, portanto, de redução das taxas de juro em toda a curva, sobretudo face à Alemanha. Portanto, não só vamos reduzir as taxas de juro das obrigações a 2, 5 e 10 anos, como vamos também reduzir o que nos separa da Alemanha e o que nos separa da Espanha. Portanto, vai haver aqui um fenómeno duplamente positivo em Portugal, redução de taxas e redução de taxas contra os seus comparáveis, porque não é a mesma coisa. Muitas vezes, e o que nós tivemos este ano foi a Alemanha e a França com taxas mais altas, portanto, devido à expectativa de subida de taxas de juros futura e de inflação também, incorporado nas dívidas públicas. Portanto, tivemos a Alemanha e a França a fazer um caminho já de subida de yields nos 10 anos e Portugal a estreitar, tal como os outros periféricos. E deverá ser o que vai acontecer também nestes primeiros 6 meses de 2014. E no que diz respeito às restantes componentes do programa de ajustamento, vamos ter um crescimento como o previsto? O emprego vai ficar a reduzir mais do que até agora conseguiu reduzir? Como é que essas componentes vão comportar? Há várias análises e várias estimativas do crescimento do produto interno bruto, todas elas, e a cada vez que vão sendo conhecidas, melhores do que as anteriores. Portanto, isto é do senso comum e penso que é pacífico entre os vários macroeconomistas que estimam a evolução do PIB. Portanto, vamos ter um crescimento do PIB ou um comportamento do produto interno melhor do que era esperado há um ano atrás. Portanto, estamos claramente no sentido positivo. O desemprego, esse é claramente o maior problema e a maior dor de cabeça para o Governo atualmente, porque sem emprego não há impostos, sem emprego não há contribuições, não há aumento de contribuições para a Segurança Social e no futuro este é um problema sério. Portanto, eu diria que mais do que o Produto Interno Bruto, mais do que o próprio déficit ou rácio dívida-PIB, o desemprego é se calhar o maior desafio que o Governo enfrenta atualmente. Outra das bandeiras deste Executivo tem sido a questão da reforma do IRC e a atração do investimento. Vai melhorar em 2014? Sim, foi dado um passo importante nesse sentido. Para já, as PMEs ou as microempresas vão pagar uma taxa de IRC reduzida, que foi criada especificamente agora nesta altura, de 17%. Até aos 15 mil euros de lucros tributáveis, a taxa de IRC é 17%. Portanto, este é um ponto positivo. Para as restantes empresas, vamos dividir aqui um pouco entre as muito grandes,
que, além de terem a redução dos 25% para os 23%, vão ter um agravamento da derrama, que poderá chegar aos 7%. Portanto, poderá haver aqui uma compensação. Para as empresas intermédias, com faturação até 35 milhões de euros anuais, vai haver uma redução do IRC de 25% para 23%. Portanto, diria que em todas as frentes são boas notícias. Para as grandes empresas não é assim tão diferente, mas diria para 99% do tecido empresarial português são boas notícias. Miguel, passamos para o PSI 20, que este ano teve um ano francamente positivo, cresceu cerca de 16%, ainda assim, como ouvíamos na peça, foi a um ritmo inferior aos restantes europeus, aos restantes índices europeus. Foi. O PSI 20, tal como qualquer índice, é composto por empresas, umas com maior peso que outras. E o que aconteceu este ano no PSI 20 foi precisamente que as empresas com maior peso, nomeadamente a Galp, a Portugal Telecom, tiveram um desempenho mais fraco. E isto ajudou a que o índice não corresse ou não crescesse a um ritmo tão interessante como os outros comparáveis na Europa. E são dois fenómenos específicos. Quer dizer, a Galp, devido a uma questão muito própria, que é o preço do petróleo e o custo de exploração nas zonas onde a Galp tem agido, e também as fortes valorizações que teve até 2012, e a PT, devido à situação no Brasil, que está ainda numa situação não muito definida. A fusão entre a Oi e a Portugal Telecom, não são conhecidos ainda os contornos, como é que vai ser a futura empresa, ainda não há nome sequer para esta empresa. Portanto, há aqui uma série de indefinições que o mercado penaliza. Mas eu arriscaria a dizer que, assim que conhecidos esses detalhes e como é que a futura empresa vai funcionar, se vai ser portuguesa, se vai ser brasileira, se vai ser um misto das duas coisas, se vai estar cotada nos dois lados, a Portugal Telecom tem nesta altura bastante espaço para correr bem em 2014. Portanto, o que penalizou o PSI 20 foram estes dois grandes pesos, os chamados pesos pesados, que não tiveram o mesmo desempenho, como teve uma Mota-Engil, ou como teve um BCP, ou uma Zonótimos. E o que é que fez com que, ainda assim, tivesse havido um comportamento francamente positivo, 16%, com ganhos de 8 mil milhões, num país em crise como o de Portugal? Talvez não tenha sido um resultado assim tão negativo. Não, foi bastante positivo. Se bem que os mercados financeiros, por tradição, antecipam as recuperações económicas entre 6 meses, 9 meses, às vezes até um ano. E aquilo que se começou a desenhar ao longo de 2013 foi que o ano de 2014 seria claramente um ano de retoma económica, não só em Portugal, como em todas as economias desenvolvidas. Ao contrário dos países em vias de desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, que foi penalizado precisamente por isso, porque o crescimento do produto interno bruto brasileiro chegou a um ponto de, não diria de saturação, mas se calhar o potencial de crescimento não é tão elevado como foi até aqui. Os mercados penalizaram as empresas brasileiras. No caso da Europa e dos Estados Unidos, sempre foi a tendência ao longo de 2013 que estas seriam as economias para 2014. Portanto, o investimento nas empresas europeias e americanas seria a melhor aposta para 2014 e os mercados claramente que reagiram. E nós fomos atrás. Portanto, eu diria que não só temos empresas com qualidade, no caso da Mota-Engil, por exemplo, foi a grande estrela do PSI 20, subiu 175% ou 176% no ano. Se nós pensarmos que a Mota-Engil tem uma carteira de obras, de clientes, de cerca de 40% apenas em Portugal e o resto, a grande fatia dos resultados da Mota-Engil vem de fora, sobretudo da África e das obras no Brasil, percebemos porque é que temos empresas que subiram esta dimensão. Não foi porque a economia portuguesa em si tenha crescido ou tenha ajudado, sobretudo uma empresa de construção, mas foi porque estas empresas foram para fora, procuraram fontes de rendimentos alternativas lá fora, o que ajudou a balança comercial portuguesa e ajudou as empresas também e por arrasto, o índice português onde estão cotadas. Perspectivas para 2014 no PSI 20? Tal como eu dizia, para os países desenvolvidos, onde Portugal se inclui, apesar de tudo, e apesar de termos passado aqui um período difícil e do rating do país estar nas ruas da amargura, acredito que nós vamos apanhar a boleia dos países desenvolvidos, nomeadamente da Europa, e vamos crescer, vamos ter um comportamento positivo. Em termos de bolsistas, aposto que a Bolsa Portuguesa vai
tal como as restantes bolsas europeias, ter um comportamento bastante positivo. Não vou dizer, não consigo dizer se vai ser melhor que a espanhola, melhor que a italiana. A acreditar no que aconteceu à Grécia, a Grécia subiu 30%. A Grécia subiu em 2013 30%. O potencial de crescimento em Portugal também é grande. O potencial de crescimento em Portugal também é grande. Não é fazer a comparação com a Grécia, mas nós pensarmos que provavelmente este ano deveríamos ter crescido 20 e tal por cento, 25 se calhar seria o normal, temos muito espaço ainda para poder acompanhar e para poder dar, acho que, boas notícias aos investidores das ações portuguesas. Miguel, temos um último tema, o negócio Fiat Chrysler, um negócio que muitos analistas acreditam é mais positivo para a Fiat, que precisa mais da Chrysler do que propriamente a Chrysler a precisar da Fiat. Antes de mais, é preciso referir que a Chrysler entrou num processo de falência em 2009. Teve que ser ajudado pelo Estado americano. Portanto, nos Estados Unidos também há necessidade das empresas serem salvas pelos Estados, não é só em Portugal nem na Europa. E foi precisamente em 2009 que a Chrysler foi salva. A Fiat tinha já uma participação de 50 e tal por cento, não tenho agora de cabeça o número, portanto tinha a maioria já do capital da Chrysler. Faltava estes 41,5%. Porquê? Porque se não houvesse entendimento entre a Veba, que é quem tinha estes 41,5%, e a Fiat, era necessário lançar uma oferta pública de venda, o que seria prejudicial para a Fiat. A Fiat com isto consegue o quê? Muito resumidamente. Para já consegue controlar o mercado americano de jipes e de todo o terrenos, que é um mercado que tem crescido bastante nos últimos tempos nos Estados Unidos. Portanto, consegue estar lá dentro e consegue dominar isto. Consegue, com estes 41,5%, finalmente poder unir tecnologias que não podia fazer até aqui. Tínhamos a Chrysler para um lado, a Fiat para o outro. As sinergias que poderiam advir da união, da fusão das duas empresas, não estavam a ser, nem de longe nem de perto, aproveitadas. Portanto, para a Fiat é ótimo. E, ao mesmo tempo, consegue aumentar a exposição a um mercado que mais vai crescer em 2014. Os Estados Unidos aponta-se para um crescimento de 2,8%, muito acima do que a Itália ou do que a Europa vai subir. Portanto, para a Fiat são excelentes notícias. Vai ter com isto, vai aumentar com isto a fatia dos resultados que vão vir dos Estados Unidos num segmento de mercado que tem tido uma performance, e também nos caminhões e nos jipes. Portanto, tudo o que é... porque a Chrysler não é só aqueles carros giros e descapotáveis engraçados que às vezes vemos. É também veículos mais agressivos e mais arrojados, que têm vendas, inclusive em países africanos, onde o comércio automóvel tem crescido também com números de 2 dígitos. E isto para a Fiat vai acabar por beneficiar com isto. Portanto, é claramente um excelente negócio para a Fiat. Miguel, muito obrigada pela participação aqui neste grande jornal e um ótimo 2014. Obrigado, igualmente.